Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Desejar as boas-vindas a todos os participantes da reunião semanal de programação da operação desse dia 5 de abril de 2024. Agora são 15 horas. A gente vai ter hoje, como normalmente tem, são 3 blocos de apresentações. A cada final de bloco, a gente aguarda aí, faz um intervalo de 5 minutinhos aí, aguardando as perguntas, os eventuais questionamentos de vocês. E no início do bloco seguinte, a gente volta para responder as perguntas do bloco, relevantes do bloco anterior, e assim a gente segue com a reunião até o final do terceiro bloco, ok? Para começar a apresentação da reunião de hoje, a gente vai dar início com a apresentação da previsão meteorológica. Quem vai fazer a apresentação é o Rafael. Rafael, por favor. Opa, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Hélio. Compartilhar aqui com vocês a apresentação. Só um minutinho. Acho que já está aparecendo, né? Está aparecendo uma tela do Google, Rafael. Opa, não, peraí. Agora. Agora sim. Agora Foi. sim. Foi. Vamos lá, então. Começar a reunião com a previsão meteorológica. Bom, a semana ela começou com a atuação de áreas de estabilidade, decorrentes aí da atuação de um sistema de baixa pressão que atuou aí nos primeiros dias da semana próximo ao litoral sul da Bahia. A atuação desse sistema ajudou a organizar essas áreas de estabilidade, principalmente sobre o São Francisco, principalmente sobre o trecho médio e baixo da bacia do Rio São Francisco, que ocasionou precipitação próxima à média para a bacia, nesse trecho da bacia. As pancadas de chuva permaneceram nas bacias da região norte do país, principalmente no trecho médio e baixo das bacias do Tocantins, do Xingu e do Tapajós, tá, com valores aí próximos à média, inferiores, totais inferiores aos da semana anterior, mas ainda assim com valores aí próximos à média semanal. As bacias da região sudeste e centro-oeste apresentaram diminuição da precipitação. A chuva ficou mais restrita à bacia do Paranaíba e à calha principal do Paraná, com valores aí entre a média, ligeiramente abaixo da média, semanal para essas bacias. Bacia do Grande também, a precipitação ficou muito mal distribuída, valores baixos. Nas outras bacias, praticamente sem chuva significativa, valores abaixo da média. E o sul, as bacias do sul que apresentaram aí uma mudança em comparação às últimas semanas, voltaram a apresentar precipitação, ainda assim, de modo geral, aí, a precipitação abaixo da média. O Jacuí começando a apresentar um pouco mais de chuva por conta da atuação de área de estabilidade no dia de ontem, o avanço de uma frente fria, avanço de ontem para hoje aí pelo Rio Grande do Sul, e que ocasionou essa precipitação aí principalmente no Jacuí e no final da cascata do Uruguai. Ainda assim, foram totais de precipitação abaixo da média para a semana nas bacias do sul, mas sai daquele cenário sem precipitação que foi observado aí na semana passada. Em relação ao fechamento do mês de março, apenas as bacias do Jacuí, do Uruguai, o Paranaíba e a Bacia do Grande, além do trecho montante, a usina de Três Marias, no São Francisco, fecharam com valores de precipitação acima da média mensal. Tá? As outras bacias de interesse do SIM fecharam com valores abaixo da média para o mês de março. Tá? Bom, em relação ao comportamento da temperatura, na semana passada tivemos uma diminuição da temperatura por conta da passagem da frente fria que avançou no finalzinho da semana retrasada pela região sul e sudeste do país e a configuração do episódio da zona de convergência do Atlântico Sul. Com isso, a temperatura apresentou valores mais baixos nas regiões sul, sudeste e centro-oeste na semana passada. Essa semana, vocês podem observar aqui pelo mapa da direita, os valores de temperatura subiram nas regiões sudeste, centro-oeste, no Paraná e em Santa Catarina. Né? No Rio Grande do Sul ficaram com valores mais parecidos com os da semana passada. Então, por conta da diminuição da precipitação e a elevação da temperatura no início da semana operativa atual.
tá? Então, favorecendo aí um aumento aí na média da temperatura dessa semana, da semana atual, tá? Nessas regiões. No Norte e Nordeste, aí praticamente o mesmo comportamento, é, permanência aí de estabilidade na média da temperatura máxima dessa semana. Quanto à radiação solar, a gente pode observar aqui na figura da esquerda que, por conta da atuação da zona de convergência do Atlântico Sul e de áreas de estabilidade sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste, tivemos uma diminuição bastante expressiva dos valores de radiação solar nessas regiões. E quando a gente compara com a semana atual aqui na figura da direita, com a diminuição da nebulosidade da precipitação no decorrer da semana, né, nessas regiões, a- os valores aumentaram, estão apresentando aí um cenário bem diferente da semana anterior, em termos de radiação solar para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, e impactando principalmente aí os parques solares fotovoltaicos de Minas e de São Paulo, tá? Que apresentaram uma elevação aí na radiação e, consequentemente, na geração fotovoltaica nos parques localizados nesses estados. Bom, quanto à velocidade do vento, o comportamento apresentou uma diminuição essa semana por conta da atuação do sistema de baixa pressão próximo ao litoral sul da Bahia, que ajudou a densificar os ventos no interior do estado da Bahia, e também a atuação da zona de convergência intertropical, que já vem atuando já há bastante tempo, né, já desde o começo do ano, atuando aí sobre a costa norte da região nordeste. E com isso, com a atuação desses dois sistemas, a geração eólica ficou bastante desfavorecida essa semana, então apresentando valores inferiores aos da semana passada. Bom, em relação à sinalização dos modelos numéricos, na próxima semana operativa, o que a gente observa é um comportamento bem parecido com o da semana atual. Os maiores totais de precipitação ficando concentrados nas bacias do norte, principalmente no trecho médio e baixo das bacias do Tocantins, Xingu, Tapajós. No Baixo São Francisco, médio e baixo São Francisco também. Tá? A princípio, os valores aí próximos à média, tá? Para essas bacias aí na próxima semana. As bacias do Sudeste e Centro-Oeste permanecem apresentando totais de precipitação abaixo da média, não muito diferente do que se observou na semana atual. E aí o principal destaque, a principal mudança da semana atual para a próxima semana é a questão das bacias do Sul, que aí apresentam totais de precipitação superiores na próxima semana, tem um aumento na precipitação nessas bacias, passando a apresentar valores entre a média e acima da média, principalmente o Jacuí e o Uruguai, né, podendo apresentar pontos aí acima da média em trechos aí do Uruguai e do Jacuí. Então, o principal destaque é esse, o aumento da precipitação no sul, aí na próxima semana. E partindo dessa sinalização dos modelos numéricos, a expectativa é que a temperatura volte a apresentar um declínio nas capitais do sul do país e também em São Paulo, por conta da passagem de frentes frias. Uma frente está avançou hoje pelo litoral da região sul, tendo declínio previsto aí para amanhã em Florianópolis e Curitiba, e depois novamente aí teremos um novo declínio de temperatura na metade final da semana operativa. Tá? Então, com isso, a média de temperatura na próxima semana nas capitais do Sul e também em São Paulo será menor, né? Apresentarão valores menores na média de temperatura na próxima semana. Nas demais capitais do país, valores próximos à média, sem variação, dentro da estabilidade em comparação com a semana atual. Tá? Então, segue um comportamento de estabilidade nas demais capitais do país. Quanto à geração eólica, tem uma sinalização de elevação para a próxima semana. Não é uma elevação tão relevante, aumenta um pouco em relação à semana atual, principalmente nos parques do interior do estado da Bahia. Mas, a princípio,
nos demais estados, por conta da atuação da zona de convergência intertropical, permanece com estabilidade em termos aí de geração eólica. Tá? Então, apenas os parques do interior da Bahia que apresentam um aumento, no conjunto aí do Nordeste um pouco mais alto para a próxima semana. Tá? Muito principalmente aí pelo domingo e pela segunda-feira, tá? Que teremos uma elevação aí da geração nos parques da Bahia aí no início da semana, né? Principalmente no domingo. Tá? E quanto à geração solar fotovoltaica, a expectativa é de permanência, o mesmo comportamento da semana atual, tá? Então, permanece desfavorecido, principalmente na região Nordeste, e principalmente nos partes da costa norte da região Nordeste, pela atuação da zona de convergência intertropical, causando nebulosidade e precipitação. Então, com isso, permanece desfavorecida a geração solar fotovoltaica nos estados da costa, nos parques localizados na costa norte da região Nordeste. E na região Sudeste também não tem expectativa de mudanças aí para a próxima semana. Tá? Permanece aí valores similares aos observados na semana atual. Tá? Isso em termos médios. Tá? E, bom, os destaques são esses. Agradeço a atenção e devolvo a palavra para o Hélio. Muito obrigado, Rafael. Na sequência, a próxima apresentação desse primeiro bloco é da Ana Machado. Ela vai fazer a apresentação sobre previsão hidrológica. Ana, por favor. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela aqui. Hélio, pode conferir se estão conseguindo ver minha Tudo ok, tela? tá certinho, certinho. Pode tentar Obrigada. passar. Vou apresentar a previsão hidrológica para as próximas semanas operativas do mês de abril. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste para as próximas semanas operativas é de recessão. A expectativa é do fechamento do mês de abril em 84% do MLT, que representa a 21ª menor ENA do histórico de 94 anos. Observamos um comportamento de queda para as bacias do Grande, Paranaíba, Paranapanema e do Paraná. Na bacia do Grande, a expectativa de fechamento do mês de abril em 84% da MLT, o que representa a 29ª menor ENA no histórico. Na bacia do Paranaíba, o fechamento do mês de abril é em 95% da MLT, o que representa a 47ª maior ENA no histórico. Na bacia do Paranapanema, a expectativa é de fechamento do mês de abril em 37% da MLT, o que representa a 2ª menor ENA no histórico. E na bacia do Paraná, a expectativa é de fechamento do mês de abril em 78% da MLT, o que representa a 19ª ENA no histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Sul para as próximas semanas operativas é de ascensão. A expectativa do fechamento do mês de abril é em 127% da MLT, o que representa a 21ª maior ENA no histórico de 94 anos. E observamos esse comportamento de ascensão até o final do mês, tanto para todas as bacias ali do Sul, apenas para a bacia do Iguaçu, que observamos que esse comportamento de ascensão acaba sendo um pouco mais leve. Na bacia do Iguaçu, a expectativa é de fechamento do mês de abril em 74% do MLT, que representa a 38ª menor ENA no histórico. Na bacia do Uruguai, a expectativa é de fechamento do mês de abril em 187% da MLT, representando a 9ª maior ENA no histórico. E na bacia do Jacuí, a expectativa é do fechamento do mês de abril em 187% da MLT, representando a 15ª maior ENA no histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Nordeste para as próximas semanas operativas é de ascensão, seguida de uma queda. A expectativa é de fechamento do mês de abril em 66% da MLT, representando a 26ª menor ENA no histórico de 94 anos. E para o subsistema Norte, as próximas semanas operativas é de uma leve ascensão. A expectativa de fechamento do mês de abril em 87% da MLT, representando a 23ª menor ENA no histórico. A previsão para a bacia do Tocantins para as próximas semanas operativas também acontece uma recessão ali no fechamento do mês de abril em 82% da MLT, representando a 26ª menor ENA no histórico. A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do SIM aponta um volume de ENA acima de 160% da MLT para as bacias do Parnaíba, Uruguai e do Jacuí. A previsão entre 120% da MLT
a 160% da MLT ocorre para as bacias do Curuaúna e de Itiquira. A previsão de ENA com valores entre 80% a 120% da MLT ocorre para as bacias do Madeira, Uatumã, Tapajós, Tocantins, Manso, Paranaíba, Paraná, no Grande, Capivari, Itajaí-Açu, e aqui no Sudeste, Paraíba do Sul, Itabapoana e o Jequitinhonha, ali mais para o Nordeste. As demais bacias apresentaram previsão abaixo de 80% da MLT. Na evolução da ENA mensal, podemos observar que o subsistema Sul e Nordeste, uma pequena perda da ENA em relação ao último mês, de março. Já no Norte, observamos um aumento da ENA em relação ao mês passado, enquanto o Sudeste a gente observa uma manutenção dessas ENAs. Na evolução da previsão hidrológica mensal para o fechamento do mês de abril, essa revisão 1, em comparação ao previsto no PMO de abril, aponta um aumento das ENAs em todos os subsistemas, com exceção do norte, em que a gente observa uma queda dessa ENA. Fecho aqui a minha apresentação, fico disponível para perguntas e passo a palavra a você, Hélio. Obrigado pela apresentação, Ana. Para fechar esse primeiro bloco de apresentações, a Camila vai fazer a apresentação sobre operação hidráulica. Camila, por favor. Boa tarde a todos. Agora- Vamos agora dar sim. início aqui na apresentação da operação hidráulica. Nesse slide aqui, a gente tem o acompanhamento das salas de crise, né, as datas da agenda das próximas reuniões. A Bacia do Paranapanema, a próxima reunião vai ser no dia 25/4, a do Sul no dia 17/4, a do São Francisco no dia 7/5, a do Tocantins no dia 30/4, a do Paraguai no dia 7/5. A bacia da sala de acompanhamento da Bacia do Doce, ela foi descontinuada nesse momento pela Agência Nacional de Águas e poderá voltar mais futuramente se tiver alguma mudança de condições hidrológicas na bacia. Além dessas salas de acompanhamento e de crise já citadas, a gente tem as reuniões extraordinárias de acompanhamento do fenômeno El Niño, que para a região Nordeste, a próxima vai ser no dia 24/4, e para a região Norte vai ser no dia 26/4. Nessa semana, nós tivemos a quarta reunião da sala de acompanhamento da Bacia do São Francisco. Aqui foi a simulação apresentada nessa sala de acompanhamento. Para a bacia, para o reservatório de Três Marias, aqui à esquerda, a gente pode ver que a política de defluência utilizada para essa simulação foi de 300 metros cúbicos por segundo para o mês de abril e para o mês de maio. Abaixo, nós temos o gráfico aqui que ele demonstra o cenário inferior, o cenário superior, que o cenário inferior é esse azul mais claro, desculpa, o cenário inferior é o vermelho, o cenário superior é o azul mais claro. Terminando assim na simulação, no dia 1º de junho, o reservatório de Três Marias, com essas defluências já setadas, ele terminaria com 62,3% no cenário superior e no cenário inferior com 61,4%. A média dentro do período do dia 1º/4 a 31/5, o São Francisco ele estaria na posição do 15º menor, usando uma defluência média de 332 metros cúbicos por segundo no cenário inferior, isso é equivalente a 58% da MLT, e o 18º menor dentro do histórico, usando uma média de defluência de 358 metros cúbicos por segundo para o cenário superior, equivalendo-se a uma média de 63% da MLT. Ao lado direito aqui nós temos a política de defluência utilizada para Sobradinho e para Xingó. Para Sobradinho no mês de abril foi de 1.600 e no mês de maio foi de 1.500. Para Xingó no mês de abril foi de 1.600 e para o mês de maio foi 1.300. Aqui abaixo nós temos o cenário inferior, a gente está finalizando aqui o reservatório de Sobradinho com 65,5% e no cenário superior com 71,5%. Equivalentes que para o cenário inferior seria o quinto menor, dentro dessa média do dia 1º de abril a 31/5, fazendo uma média de defluência de 733 metros cúbicos por segundo, equivalendo a 36% da MLT. Já para o cenário superior, seria um cenário de 14º menor,
uma média de 103 metros cúbicos por segundo, equivalendo a 52% da MLT. Aqui nós temos os reservatórios que até então eles estão fazendo ocupação do volume de espera, né, até a data de hoje. Nós temos aqui o reservatório de Camargos, o reservatório de Funil e o reservatório de Boa Esperança. Lembrando-se que para amanhã já vira-se a chave do volume de espera dentro das semanas do Plano Anual de Prevenção de Cheias, e o reservatório de Funil e o reservatório de São Francisco de Boa Esperança, ele não estaria mais ocupando o volume de espera. Aqui nós vamos apresentar o gráfico da redução das usinas de Jupiá e de Porto Primavera. Aqui nós temos o gráfico de defluência, destacando as defluências mínimas anteriores e as que estão sendo praticadas. Anteriormente, Porto Primavera estava com uma defluência mínima de 4.600 metros cúbicos por segundo, que é esse pontilhado verde, e atualmente nós estamos com uma defluência de 3.900 metros cúbicos por segundo para o reservatório de Porto Primavera, que é esse reservatório aqui da linha vermelha, tá? Na linha preta, nós temos a operação de defluências do reservatório de Jupiá, da usina aqui de Jupiá, e a gente tem a redução da defluência de Jupiá, conseguindo bater nos 3.300 metros cúbicos por segundo, quando mal acordado com os órgãos ambientais, sendo que o início da redução do reservatório de Jupiá se deu no dia 29/3, e o início do Porto Primavera, devido ao tempo de viagem, né, se deu no início de 30/3, a redução no reservatório de Primavera. Na quarta-feira, às 7 horas da manhã, todos os reservatórios eles bateram na sua condição mínima, então o Jupiá já está praticando os 3.300 e Porto Primavera os 3.900 metros cúbicos por segundo. Eu finalizo aqui a apresentação e devolvo minha palavra ao Hélio. Obrigado pela apresentação, Camila. Dessa forma, a gente encerra o primeiro bloco de apresentações. A gente volta em aproximadamente 5 minutos para o segundo bloco e, além das apresentações, respondendo eventuais perguntas que foram feitas no fórum. Até daqui a pouco. Boa tarde a todos e todas novamente. Dando sequência aqui à reunião semanal de programação da operação, dia 5 de abril de 2024. A gente vai iniciar esse segundo bloco. A gente vai, antes de começar a sessão de apresentações de fato, a gente vai pedir para o Fausto quer conversar um pouquinho com vocês. Fausto, por favor, fique à vontade. Oi, boa tarde, Hélio, boa tarde a todos. Bom, a informação que eu tenho que trazer é a respeito da primeira revisão quadrimestral da carga do PRAM, 24/27, e nós vamos divulgar os resultados hoje, a partir das 17 horas, no site da ONS, da EPE e da CE, como sempre fazemos, né, de uma maneira conjunta, e também marcamos o workshop para o dia 10, às 10 horas, pelo Webex. Vamos fazer a divulgação do link do Webex semana que vem, ok? E todos poderão participar, estão todos convidados lá para tirar suas dúvidas e fazermos os esclarecimentos necessários. Então, fique à vontade, se precisar de mais algum esclarecimento hoje aqui, que eu possa adiantar, estou à disposição. Mas em relação especificamente à revisão quadrimestral, faremos todos os esclarecimentos, todos os detalhes lá no workshop no dia 10, ok? Era isso, Hélio, obrigado e mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde, Fausto, novamente. Muito obrigado pelo recado. Dando sequência, então, às 4 apresentações desse segundo bloco. A primeira delas vai ser sobre previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Quem vai fazer é o Buissa. Buissa, por favor, fique à vontade. Boa tarde aos participantes. Compartilhar a tela aqui. Chegou aí? Sem problema, pode seguir. Eu vou falar sobre a previsão de carga para a programação diária da operação. E da última semana, que compreende aí os dias de 29 de março a 4 de abril. Iniciando aí pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós tivemos bom desempenho na semana, mas no início da semana
coincidindo com o feriado aí, houve uma retomada das temperaturas elevadas e as medidas verificadas ficaram acima do previsto, né? Resultou uma carga verificada com os níveis mais altos aí. Mas, ainda assim, a semana apresentou um bom desempenho, né? Para o PDP, o MAP ficou em 2,36% e do prévio carga DC em 4,81%. O percentual dos desvios horários menores do que 3%, no caso do PDP, ficou em 71%, enquanto para o prévio carga DC ficou em 46%. Para o Subsistema Sul também as previsões foram boas, né? E o verificado na sexta-feira do feriado ficou abaixo do previsto. Um dia bem atípico. Com isso, a média do MAP, dos desvios horários do PDP, ficou em 3,64% e do prévio carga decem ficou em 8,51%. No total dos desvios menores do que 3%, o PDP ficou em 52%, enquanto o prévio carga decem em 37%. Para o Subsistema Nordeste, as previsões também ficaram boas durante a semana. E a média dos desvios horários do PDP ficou em 2,53%, enquanto que o prévio carga decem ficou em 5,19%. No total dos desvios menores que 3%, o PDP ficou em 65%, enquanto que o prévio carga decem ficou em 24%. Para o Subsistema Norte, houve influência aí das chuvas além do previsto, né, nos primeiros dias da semana, onde ocorreram os desvios maiores. E com isso, a média da semana para o PDP ficou em 2,73%, enquanto que o prévio carga decem ficou em 4,01%. No total dos desvios menores que 3%, o PDP ficou em 71%, enquanto o prévio carga decem em 49%. Olhando o desempenho do SIM, as previsões ficaram boas também, porém o desvio aí do PDP a gente ficou em 1,77%, enquanto o prévio carga decem em 4,95%. No total dos desvios menores que 3%, o PDP atingiu 82%, enquanto o prévio carga decem 46%. E assim eu termino a minha apresentação aqui e retorno a palavra aí ao Hélio. Fico à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado pela apresentação, Luiz. Na sequência, segunda apresentação desse segundo bloco. Previsão de carga para o PMO. Geisa, por favor, fique à vontade. Obrigada, Ed. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela. Luiz, você tem que parar de compartilhar. Eu consegui compartilhar. Geralmente em cima. Isso, Luiz, obrigado. Obrigada. Pode seguir, por favor. Está aparecendo a tela? Está na tela, pode seguir, por favor. Vou entrar aqui. Dando continuidade, vamos falar do acompanhamento e previsão da carga para o... Eita! Da carga para a programação semanal da operação. Começando pelos destaques meteorológicos, para o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, existe uma expectativa de entrada de frente fria na próxima semana operativa, e isso vai ocasionar redução de temperaturas médias, tanto na região sul, quanto no estado de São Paulo.
Para os demais estados dos dois subsistemas, ocorrerá estabilidade nas temperaturas médias, então serão semelhantes à da semana em curso. Outro destaque, também ocasionado pela entrada de frente fria, é o aumento acumulado da precipitação acumulada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Com relação ao subsistema Nordeste-Norte, o destaque diz respeito à redução do acumulado de precipitação no estado de Pernambuco na próxima semana operativa, quando comparada com a semana operativa em curso. Apesar de ter redução no acumulado de precipitação, as temperaturas médias em Pernambuco vão se manter estáveis com relação à semana em curso. Para os demais estados dos dois subsistemas, a expectativa é de manutenção do cenário meteorológico, tanto com relação à temperatura quanto com relação à precipitação. Passando agora para a revisão, para o acompanhamento, né, e a primeira revisão da previsão de carga, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a expectativa de fechamento para a primeira semana operativa apresentou um desvio de menos 2% com relação às nossas previsões, sendo a expectativa, então, de fechamento de 45.275 megawatts médios. Para a próxima semana operativa, muito em função da entrada de frente fria e da redução de temperatura no estado de São Paulo, que pode chegar em torno de 28 graus, as nossas previsões foram ajustadas em menos 1%, passando então para 45.874 megawatts médios. As demais semanas operativas do mês foram mantidas. Com isso, a previsão de carga para abril revista para o subsistema Sudeste Centro-Oeste é de 45.182 megawatts médios, o que corresponde a uma redução de 0,6% com relação ao PMO de abril. Passando agora para o subsistema Sul, a expectativa de fechamento para a primeira semana operativa, ela apresentou um desvio de 5,1% com relação às nossas previsões. E esse desvio ele é essencialmente ocasionado em função de elevações de temperaturas na região, em todas as capitais, merecendo destaque a Curitiba, onde alguns dias da semana as temperaturas estiveram superiores aos 30 graus. Com isso, a expectativa de fechamento da carga na primeira semana operativa é de 15.054 megawatts médios. Para as demais semanas operativas, tanto a segunda quanto a terceira a quinta, houve um ajuste para se adequar à sazonalidade do período. Com isso, para a próxima semana operativa, o ajuste realizado nas previsões foi de 2,5%, e da terceira à quinta de 1%. Também merece destaque, especificamente para a segunda semana operativa, a redução de 1 gigawatt médios da carga entre a primeira e a segunda semana operativa, ocasionada pela entrada da frente fria e os impactos sobre a temperatura das 3 capitais do subsistema. Com isso, a previsão de carga para abril revista para o subsistema Sul é de 13.862 megawatts médios, que corresponde a um aumento de 2,1% com relação à previsão do PMO de abril. Passando agora para o subsistema Nordeste, a expectativa de fechamento para a primeira semana operativa, ela apresenta um suave desvio com relação às nossas previsões, de 1,8%, o que faz com que a previsão de fechamento esteja em 13.799 megawatts médios. Também, com relação, agora falando da segunda semana, da próxima semana operativa, foi realizado um ajuste nas nossas previsões em 1,8% e essencialmente motivado pelo fato da manutenção do cenário meteorológico desse subsistema na próxima semana operativa e também da redução do acumulado de precipitação no estado de Pernambuco. Para as demais semanas operativas da terceira à quinta semana operativa, foi realizado um ajuste de 1% nas previsões, de forma a adequar a sazonalidade do período. Com isso, a previsão de carga de abril revista para o subsistema Nordeste é de 13.455 megawatts médios,
o que corresponde ao aumento de 1,3% com relação à previsão do PMO de abril. Passando agora para o subsistema norte, foi o subsistema cuja expectativa de fechamento da carga está muito próxima das nossas previsões, foi muito bem ajustada, o desvio é de menos 0,7%, sendo a expectativa de fechamento de 7.444 megawatts médios. Como também para o subsistema norte, a expectativa de manutenção do cenário meteorológico, as previsões para as demais semanas operativas foram mantidas. Com isso, a previsão de carga de abril revista para o subsistema norte é de 7.514 megawatts médios, que corresponde a um desvio a uma redução de 0,1% com relação à carga prevista no PMO de abril. Agora, por fim, falando do Sistema Interligado Nacional, devido ao comportamento apresentado para os subsistemas, o fechamento da primeira semana operativa ele veio muito bem ajustado, com um desvio de 1 megawatt médio, que percentualmente é como se não houvesse um desvio de 0%. Então, a expectativa de fechamento para a primeira semana operativa no SIM é de 81.532 megawatts médios. Na segunda semana operativa, as nossas previsões foram ajustadas em 0,1%, e da terceira à quinta semana operativa, 0,3%, foram realizados, então, ajustes marginais para as demais semanas operativas. Com isso, a previsão de carga de abril revista para o SIM é de 80.014 megawatts médios, o que corresponde ao aumento de 0,2% com relação à previsão do PMO de abril. Para essas informações que eu tinha para passar, fico à disposição para tirar as dúvidas e retorno para o Ed. Muito obrigado, Geisa, pela apresentação. Dando sequência, as duas últimas apresentações desse segundo bloco, dobradinha do Gabriel. Primeira apresentação sobre resultados do PMO e a segunda, intervenções sinergéticas relevantes. Por favor, Gabriel, pode ir. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, vou começar apresentando os resultados dessa revisão, da semana do dia 6 ao dia 12 de abril. Primeiro destaque para essa semana foi que foi identificada uma inconsistência na contribuição das pequenas usinas não simuladas, no patamar de carga pesada. Isso é o problema no deck do New Wave, mas que também teve impacto no horizonte do Decomp. Então foi republicada a função de custo futuro do New Wave e também a rodada do Decomp da semana anterior, da revisão 0. O informe de erro foi publicado no Sintegra no dia 1º de abril, informe número 2 de 2024, e a versão revisada se encontra no produto DEC resultados de compras valor esperado, esse é 01 revisado para D100, então a partir do dia seguinte a publicação, o D100 já usou a nova função de custo futuro do Decomp. Outro ponto de destaque foi a resolução autorizativa da ANEEL, que revogou a autorização da usina de Sicué, que já não tinha disponibilidade declarada nos últimos meses, e aí, mas a partir dessa semana, ela já foi retirada do DEC. Também teve atualização do CVU do PMO, e no gráfico abaixo é possível ver as principais alterações, as alterações na curva de mérito, em relação aos valores usados no PMO, com destaque aqui para o próprio Sicué, né, que tinha um CVU de 520, agora não está mais disponível, então não está sendo considerada, e de um modo geral um aumento em algumas usinas, principalmente nessa região.
Em relação aos resultados, tivemos os valores ainda diferentes entre o Sudeste, Centro-Oeste e o Norte e Nordeste, exceto na carga leve, que está igual em todo o subsistema, no valor de R$ 7,74. E no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, com R$ 8,24 na pesada e R$ 7,90 na carga média. Enquanto no Norte e no Nordeste, nesses dois patamares, o CMO ficou em R$ 7,80. E aqui é possível ver que quem tem ligação entre o Norte e o Nordeste e com o Sudeste, ela bate em todos os caminhos para o Sudeste na patamar de pesada e média, mas não na carga leve na conexão Nordeste-Sudeste. Então, por isso que os CMOs estão iguais nesse patamar. A geração hidrelétrica, desculpa, a geração termoelétrica continua quase só na inflexibilidade, a não ser com exceção do Nordeste, em que há uma disponibilidade na usina de Ponta Negra, uma disponibilidade acima da inflexibilidade, e como você viu lá é zero, ela acabou gerando o deck do Decomp. Então, tem um valor um pouco acima da inflexibilidade no Norte. Em relação à GNL, o benefício está R$ 8,96 no Sudeste, R$ 8,81 no Nordeste, para a semana de 8 de junho a 14 de junho. Então, abaixo do CVU das usinas com despacho antecipado, então não há despacho antecipado para essas usinas para essa semana. A energia armazenada, a gente vê aqui em relação à rodada do PMO, uma expectativa de maior armazenamento ao longo do mês, tanto no mês de abril quanto no mês de maio, com o Sudeste partindo de 70%, 70,3%, chegar ao final do mês 75%, e para o final do mês de maio, o valor esperado é de 77,8%. O Sul, partindo de 61,8% para terminar o mês com 69,1%, e para o mês de maio, uma faixa bem grande de possíveis valores, com valor esperado de 82,8%. Para o Nordeste, a expectativa de terminar o mês com 77,8%, e mantendo esse valor em média para o mês de maio. Já o Norte, terminar o mês com 96,9%, e o mês de maio entre 95,6% e 99,5% do armazenamento. Em relação às ofertas de importação de energia, recebemos oferta da Enel para importação de energia da Argentina, com valores indo de R$ 350,22 até R$ 1.400,07. Enquanto do Uruguai, tivemos uma oferta da BTG Pactual de R$ 532,98 para o primeiro bloco, até R$ 2.093,96 para o último bloco. De resultado do PMO era isso que tinha para apresentar, e agora eu vou falar as intervenções energéticas relevantes para essa semana, que são as intervenções em UGs que alterem limites sistêmicos, ou então com unidades de grande porte. No Sudeste ou Centro-Oeste, temos na usina de Jaguara a manutenção nas UG 3 e 4, começando no dia 8, na próxima segunda-feira, indo até junho. Na embarcação até o Domiro Carneiro Santiago, a manutenção na UG1, do dia 9 ao dia 15 de abril. Em Ilha Solteira, manutenções corretivas na UG3, do dia 8 ao dia 12. Em Jupiá, substituição das grades da tomada d'água na UG2,
do dia 6 de abril até 6 de maio, e manutenções corretivas nas UG1 e 3 no dia 7. Na Termorrio, manutenções nas UGs 31, 32 e 38, a partir do dia 8 até o dia 23 de abril. No Subsistema Sul, modernização da UG1, do sistema anti-incêndio da UG1, a partir do dia 7, previsão de durar até o dia 14. E no Norte, manutenções na UG3 de Peixe Angical, do dia 6 ao dia 5 de maio, de 6 de abril a 5 de maio. Em São Manuel, nas UGs 1 e 3, uma manutenção diária a partir do dia 7 até o dia 15. E na usina inteira, a manutenção na subestação, o que desligará a conexão da usina no dia 7 de abril. E em Mauá 3, manutenções corretivas na UG3 do dia 6 ao dia 8. E para finalizar, em Sobradinho, a usina também estará em manutenção para o transporte do condutor da turbina da UG2 até o Porto de Montaio no dia 6 de abril. Era isso que eu tinha para apresentar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pelas duas apresentações. Dessa forma, a gente encerra esse segundo bloco de apresentações. E 5 minutos a gente volta para responder dúvidas e o terceiro e último bloco da reunião semanal de programação de hoje. Até daqui a pouco. Boa tarde a todos e todas novamente. A gente vai iniciar esse terceiro e último bloco da reunião semanal de programação da operação de hoje. E antes de começar com as duas apresentações desse terceiro e último bloco, a gente vai responder uma pergunta, a pergunta do Gabriel Godinho, da Nova Energia Comercializadora. Quem vai nos ajudar a responder é o Douglas. Douglas, ele pergunta o seguinte: com relação ao comunicado feito pelo Fausto, gostaria de saber se vocês poderiam divulgar também a planilha de valores mensais de revisão quadrimestral da carga hoje, às 17 horas. Douglas, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Gabriel, infelizmente, hoje não vamos conseguir publicar esses valores mensais. Nós ainda estamos em fechamento desses valores com as equipes da EPE e da CCE. Esse processo acabou sendo postergado um pouco, né, além do fechamento do anual com um pouco mais de tempo, dado que nós estamos lidando com bastante cuidado e uma atenção ainda mais redobrada sobre essa desagregação mensal, em função dos inúmeros fatos que temos vivido aí nos últimos tempos, né, como as ondas de calor, a elevação de cargas de grandes consumidores, até mesmo a inclusão da MMGD, e com isso nós estamos postergando um pouquinho esse processo de forma a lidar melhor com esses números, tá bom? Mas esperamos publicá-los o mais rápido possível. Obrigado, Hélio, agradeço a atenção de todos. Obrigado pelos esclarecimentos, Douglas. As demais perguntas serão respondidas no terceiro e no quarto bloco, depois que finalizar esse bloco de apresentações, depois de intervalo de 5 minutos. E para começar esse bloco de apresentações, o Fernando ele vai fazer a apresentação sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas. Fernando, por favor. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos. Então, dando sequência à apresentação, agora falando dos limites elétricos e impacto na programação e as principais intervenções em restrições eletroenergéticas. Temos, então, aqui a primeira intervenção, a intervenção no Banco Série, né, SE Presidente Dutra, que vai ocorrer aí no dia 6/4, das 7 às 17. Vai ser realizado medições de capacitância, recuperação de isolação do reator, do torno, e também manutenção ali no transformador de corrente. Então, a gente vai precisar limitar o FNES, deverá ficar em menor ou igual a 5.800 MW, o FNEM menor ou igual a 4.800 MW e o FNME menor ou igual a 5.300 MW. A próxima intervenção é uma intervenção na barra B, na seção de barra B, de 500 kV da SE Barreiras 2, que vai ocorrer aí das 7 horas no dia 6 às 17 horas do dia 7.
Essa obra está associada à entrada da usina fotovoltaica Sertão Solar Barreiras, e a gente vai precisar adotar as restrições de FNS menor que 3.200 e FNES menor que 5.800 MW. Em sequência, temos aqui agora uma intervenção nas barras A1 e A2 de 500 kV da SEA Serra da Mesa, que vai ocorrer das 8 às 12 horas do dia 7. Essa intervenção para a realização de testes de auto restabelecimento da OHS Serra da Mesa. Então, vamos precisar limitar o FNS menor ou igual a 2.600 MW e FNES menor ou igual a 6.000 MW. Sequência, agora temos a intervenção na linha de transmissão de 500 kV de Tabira 5 Mesquita, circuito 1, que vai ocorrer das 5h30 às 17 horas do dia 9, para substituição e transformador de potencial. Dessa forma, vou precisar reduzir em 100 MW o limite de FNES e FNS mais FNES, em função das potências transmitidas do dipolo do Xingu, bem também como em função do fluxo do norte para Xingu, FNXG. Temos intervenções, seções de barra B2 e B1 de 500 kV da SEL Curral Novo do Piauí 2, que vai ocorrer das 6 horas do dia 9 às 23h59 do dia 11, e das 5 horas do dia 12 às 1 hora do dia 15. Essa intervenção para integração no vão da LT 500 kV de Curral Novo do Piauí 2, Araripe 4, e vão precisar adotar as restrições de FNEM menor que 4.800 MW, FNNE menor que 4.800 MW e FNES menor que 6.000 MW. Próxima intervenção é uma intervenção na linha de transmissão de 500 kV da 500 kV Miracema, Gurupi, circuito 2, que vai ocorrer das 0 às 3 horas do dia 10. Onde vai ser realizada troca de fases no banco de reatores, nesse Gurupi. Vão precisar adotar as restrições de FNES menor ou igual a 6.000 MW e também reduzir em 300 MW nos limites de FNS e FNS mais FNES para a perda do dipolo de Xingu, e reduzir também em 300 MW o limite de FNS mais FNES em função do FNXG. Próxima intervenção é uma intervenção na seção de barra B1 de 500 kV da SE Poções 3, que vai ocorrer das 7 às 17 horas dos dias 10, 11 e 12, onde vai ser realizada montagem e instalação de chaves seccionadoras. Dessa forma, vão precisar limitar o RC entre menos 3.300 MW e 9.500 MW, e o FNES entre menos 3.500 MW e 5.600 MW. A sequência, temos intervenção na linha de 500 kV Colinas Miracema, circuito 1, vai ocorrer das 7 horas do dia 11 às 22 horas do dia 14. Vai ser realizada a instalação do novo banco série da ECE Colinas. Deverá ser adotadas as limitações de FNES menor ou igual a 6.000 MW e também reduzir em 200 MW o limite de FNS e FNS mais FNES para PRB Polo de Xingu, e reduzir em 200 MW o limite de FNS mais FNES em função de FNXG. Próxima intervenção na LT 500 kV Serra da Mesa, Samambaia, circuito 3, que vai ocorrer das 9 às 11 horas e 51 minutos do dia 6. Vai ser realizada manutenções preventivas na linha. Dessa forma, vai ser necessário restringir o FNES menor que 5.800 MW e o RC com menor que 8.500 MW. Temos também a intervenção na linha de 765 kV da Itaberá, Tijuco Preto, circuito 2, que vai ocorrer das 7 horas do dia 8 às 16 horas e 20 do dia 27 do 4. E vai ser realizada a substituição da cadeia completa, ferragens isoladores degradados por corrosão. Da forma, vai ser necessário programar o RCE menor ou igual a 6.500 MW e reduzir em 500 MW no limite de RSU. Para finalizar, temos intervenção agora no elo CC do Polo 2 de Biúna na Foz do Iguaçu, junto com a linha de corrente contínua de Biúna na Foz do Iguaçu, circuito 2, que vai ocorrer das 7 horas do dia 8 às 16 horas e 45 do dia 9, para manutenção preventiva dos equipamentos do Polo 2. Então, para que o sistema suporte contingência no LCC, deverá ser limitado ao LCC menor que 3.000 MW. Dessa forma, termina aqui essa sessão da apresentação. Volto a palavra para o Hélio. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Fernando. E seguindo aqui com a
segunda e última apresentação desse terceiro e último bloco da reunião de hoje. O Ciro vai fazer a apresentação sobre política operativa. Ciro, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Só confirma para mim se vocês já estão Apresentação na visualizando. tela. Apresentação na tela, Ciro. Pode ser. Excelente. Vamos começar, então. Aqui, né, a gente faz a primeira apresentação aqui, o balanço dessa última semana, né, de 30 de março a 5 de abril, onde a gente apresenta esse gráfico com um despacho por fonte de geração. Onde 94% do despacho para atendimento à carga dessa semana foi feita por geração renovável, e de todas essas fontes, 21% são não despacháveis. Destaca-se que o montante de geração total foi de 2,9 gigawatts, maior do que o despachado na semana anterior, e as maiores diferenças são entre as fontes, né, ocorreram entre elevação da participação de geração hidráulica e redução da geração eólica. Agora aqui, nesse slide, a gente traz a comparação, né, entre os custos marginais do DECEM e do DECOMP por subsistema. Então, observe que os CMOs do DECOMP ficou zerado no subsistema Norte e Nordeste e em torno de R$ 15 aí no subsistema Sul e Sudeste. Já para o modelo DECEM, em todos os subsistemas é notado que há uma elevação do CMO observado, né, devido aí ao atendimento da demanda. E nos dias 30 e 31 houve uma redução do valor de CMO em função da redução da carga do vale ali no final de semana. Agora aqui a gente traz uma foto, então, né, da distribuição dos CMOs do Brasil aí do dia 5, né, às 19 horas. Aonde a gente nota aqui, né, a maioria compatibilizados, os valores, né, muito próximos de zero, e duas variações aqui que a gente nota no norte ali, né, devido ao limite do fluxo Jurupari-Oriximiná, e na região sudeste, devido aí a variação ocorre, né, devido à inequação para controle do carregamento da linha de 138 kV, Rocha Leão Iriri. Agora aqui a gente traz essa apresentação do box plot, onde a gente consegue dar um maior detalhamento do CMO por barra, né, em cada subsistema. Esse aqui é a apresentação do dia 5 também, né? Então, não nota-se nenhuma dispersão muito significativa. A gente pode destacar aqui que no subsistema norte, os outliers superiores aí ao longo do dia, CMO acima de R$ 45 são decorrentes àquela limitação que a gente comentou anteriormente, da linha do Jurupari e Oriximiná. E os outliers superiores e inferiores entre 18 horas e 19h30 são devido ao limite do fluxo de exportação da região norte. Para o subsistema nordeste, a gente nota aí os outliers entre 13 e 13h30 devido à inequação para controle da linha Itabirito 2 Jeceaba, e os demais outliers superiores e inferiores são decorrentes à limitação da inequação da Rocha Leão Iriri. Para o subsistema sul, aí também a gente nota a dispersão também entre 11h30 e 13h30 decorrem da linha 345 kV Itabirito 2 Jeceaba, e os demais outliers ao longo do dia são devido à ilha na conversora de Garabi. No subsistema sudeste, os outliers entre 11h30 e 13 são decorrentes da limitação de condição normal do TR 500-345 da subestação Poços de Calda.
Os demais outliers, inferiores e superiores, são decorrentes da limitação da linha de 138 kV, Rocha Leão e Iriri. Agora aqui a gente traz, então, um comparativo, né, entre a geração hidráulica, o resultado do DECEM e com a programação diária, né, o comparativo entre todos os subsistemas. Então, aqui a gente destaca que a programação gerou mais hidráulica no Nordeste devido ao Unit Commitment hidráulico e menos na região Norte devido ao controle do nível de reservatórios. Para o subsistema Sul e Sudeste, não houveram diferenças significativas, né, não havendo necessidade de comentários. Agora a gente traz aqui a comparação, né, da geração térmica entre resultado do DECEM e da programação diária, né? Então a gente nota que tem um despacho maior na programação diária. Isso é devido a redeclarações de inflexibilidade pelos agentes e também a necessidade de despacho por razão elétrica para atendimento à ponta de carga. Isso ocorreu em todos os subsistemas. Agora, detalhando, né, os motivos de despacho aqui de geração térmica, né, a gente teve um total para essa semana operativa em torno de 4,6 gigawatts médios. 78% dessa geração foi por inflexibilidade dos agentes. O despacho por ordem de mérito corresponde a 17% dessa geração e razão elétrica em torno de 4%. Destaque-se ainda uma redução de 26 megawatts médios no despacho térmico comparado à semana anterior. Aqui a gente traz o gráfico sobre a resposta da demanda, né, dessa última semana. Então, aqui a gente teve a utilização desse recurso nos dias 4 e 5, entre 15 e 23 horas, um valor de 25 megawatts com um preço, né, de R$ 650 o megawatt-hora. Agora aqui fazendo a apresentação, né, dos intercâmbios internacionais, a gente destaca que do dia 2 ao dia 5 houve importação dos países vizinhos. Com relação à Argentina, a gente teve importação na modalidade de devolução e comercial, né, para atendimento também a fechamento ponta de carga. E com relação ao intercâmbio com o Uruguai, ele foi todo comercial, também utilizado para atendimento à ponta de carga. Agora a gente apresenta aqui, né, a composição do balanço dessa última semana. Então, para o subsistema Sudeste, aqui no gráfico superior, a gente nota que tem um perfil importador de energia em todos os patamares de carga. A geração, né, despachada, ela é dimensionada para o controle do nível em todas as usinas do Grande, Paranaíba e Paraná, mantendo a geração da OHE Porto Primavera minimizada. Também destaque-se, né, que a gente tem mantido a folga de potência monitorada aqui, preferencialmente nas usinas do Sudeste. E para o subsistema Sul, da mesma maneira, a gente nota um perfil importador de energia em todos os patamares, principalmente na carga média, e a exploração da geração hidráulica, ela fica limitada à possibilidade de alocação na carga e às restrições nos fluxos elétricos. Agora aqui apresentando o subsistema Nordeste também com um perfil importador de energia em todos os patamares, né, e a utilização da geração hidráulica do São Francisco modulando, né, conforme as necessidades sistêmicas e as restrições da bacia. Para o subsistema Norte, ele tem um perfil exportador, né, como a gente pode ver, com elevação significativa também, né, uma modulação significativa para atendimento à ponta de carga.
subsistema norte, explorando ao máximo aí a disponibilidade energética das usinas desse subsistema. Agora aqui a gente traz a previsão aí também da geração eólica do SIM para a próxima semana, né, os próximos dias. Então, é possível observar aí uma variação da geração eólica ao longo da próxima semana, a maior em torno de 8,7 gigawatts médios no dia 7 de abril, e a menor em torno de 4 gigawatts médios no dia 10. Então, uma diferença aí de 4,7 gigawatts, né? A gente nota a necessidade aqui, né, de complementação, então, né, dessa geração aqui nesses dias, né? Tanto com hidráulica quanto por térmicas. Agora a gente traz aqui, né, um pouco do que a gente espera que vai ser a política operativa aí da próxima semana, de 6 a 12. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a utilização dos recursos das bacias do Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e Tietê, conforme a necessidade da alocação na carga pesada e média, e também realizando o controle de nível desses reservatórios. As gerações das usinas do Rio Paraná para controle de nível, mantendo a usina de Porto Primavera minimizada. Exploração da geração das usinas do Rio Madeira, daí o máximo que a disponibilidade permitir. Para o Sul, a exploração da geração hidráulica ela é para atendimento principalmente à carga média e pesada, respeitando-se as restrições nos fluxos e limites elétricos, né? E controle de nível nos reservatórios de menor regularização. Para o Nordeste, a utilização do recurso da Bacia do São Francisco ela é dimensionada principalmente ao atendimento da carga do SIM. E no Norte, a exploração das gerações em função das disponibilidades energéticas, principalmente Belo Monte e Tucuruí. As demais usinas elas seguem com tendência de estabilidade das disponibilidades, devendo ser dimensionadas para atendimento à carga pesada e aos limites do elétrico sistêmico. Para atendimento à ponta de carga, né, a folga de potência deve ser alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste. Alguns informes ainda aqui, né? Então, para o atendimento à ponta de carga, devido às condições do SIM e considerando o cumprimento da deliberação feita pelo CMSE na reunião 287, que solicita a minimização das defluências das usinas do Paraná, existe a probabilidade de despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga, principalmente nos dias úteis da próxima semana. E com relação à previsão de EVT, né, para a próxima semana operativa, há previsão de energia vertida apenas em períodos de carga mínima no final de semana. Com isso, a gente encerra aqui a nossa apresentação, né? Ficamos à disposição de todos para as dúvidas. Devolvo a palavra para você agora. Valeu, Ciro. Obrigado pela apresentação, pelos esclarecimentos. A gente vai encerrar aqui esse terceiro e último bloco de apresentações. A gente volta em seguida, 5 minutos aproximadamente, para responder as perguntas que restaram do fórum. Até daqui a pouco. Boa tarde a todos e todas novamente. Aqui no último bloco dessa reunião semanal de programação da operação, para responder as perguntas que foram deixadas no fórum. Antes de começar efetivamente a responder as perguntas, eu vou pedir a gentileza do Alessandro Dutra, da Petrobras, que fez uma pergunta sobre o problema em Angra 2 na quinta-feira. Alessandro, por favor, essa pergunta especificamente a gente pede para você, por gentileza, encaminhar para a central de atendimento lá da POS, para poder te ajudar a responder melhor. Já a tua outra pergunta, o Ciro vai nos ajudar a responder. Eu vou ler aqui na íntegra a pergunta. O Alessandro pergunta assim, Ciro, boa tarde. A redução de defluência das usinas do Paraná tiveram impacto no atendimento de ponta? Se sim, qual foi a redução em megawatts? Ciro, por favor. Você está mudo, Ciro. Agora sim. Ok, Então, agora obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado, Alessandro, pela pergunta, né? Respondendo, sim, né? Essa redução das defluências não permite a modulação ali das usinas, né?
E aí a gente tem uma perda tanto em Jurupiá quanto em Porto Primavera, que fica em torno ali de 210 megawatts, né, que é a produtibilidade das usinas com as vazões que foram reduzidas. Então, é esse o valor. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Hélio. Ciro, obrigado pelo esclarecimento. E a última pergunta dessa reunião semanal é a pergunta do Lucas Freire, da Galp Comercialização, e quem vai nos ajudar a responder é o Fausto. Fausto, o Lucas pergunta o seguinte: não seria melhor divulgarem a carga após 18 horas, depois do fechamento do mercado? Inclusive, vocês poderiam, por favor, deixar bastante explícito o link onde a carga será divulgada? Muito obrigado. Fausto, por favor. Obrigado novamente, Hélio. Boa tarde a todos novamente. Lucas, a sua pergunta veio bem a calhar em relação àquilo que eu vou fazer agora, que eu ia voltar de qualquer maneira, tá? Não pela sua pergunta em si, tá? No rito de aprovações que nós temos, né, então EPS, SE e EPE, tinha o limite das 3 horas, qualquer correção, qualquer problema que pudesse acontecer antes de começar essa reunião, que disse às 3 horas. Recebi agora um recado, uma informação da CCE, e no rito lá de aprovação deles ainda tem um passo ainda a cumprir, e eu tinha falado que ia ser publicado às 17 horas, e possivelmente não será publicado às 17 horas, será depois das 17 horas. Por acaso alguma coisa mais grave acontecer, a gente divulga lá no site, tá? Mas, a princípio, a CCE me informou que não garante que será publicado no site dele às 17 horas, nós sempre publicamos junto, né? Não há EPS, SE, ONS, ok? Então, essa informação é para todos. Desculpem, tá? De ter informado que ia ser às 17 horas, mas, infelizmente, essa informação eu recebi agora aqui, durante essa reunião do pessoal da CCE, e espero que vocês entendam. Mas, no fundo, a revisão ela está pronta, realmente passa por um rito dentro da nossa diretoria, da EPS-CE, o que é absolutamente natural. Bom, em relação à questão das 18 horas, os representantes da CCE nas nossas reuniões aí, conjunta da revisão, eles mesmos sugeriram as 17 horas, tá certo? Então, e tem vários outros agentes que ficam nos perguntando, mandando informações, etc., pela informação em si. Nas próximas publicações, vamos conversar isso, inclusive, com a CCE, que tem esse controle de horário, né? Não são exatamente isso. Para nós, não faz diferença. Nós sempre publicamos depois das 17 horas por causa dos ritos de aprovação interna, tá? Por isso que a gente sempre leva até as 17 horas, mas podemos acertar isso e vamos conversar, vamos ver a CCE, que eles têm mais essa questão dos horários do mercado na mão, tá certo? Bom, então, mais uma vez, me desculpem aí ter publicado às 17 horas, porque houve esse contratempo aí na informação da CCE, e possivelmente mais tarde aí será divulgado. E se por acaso acontecer algum outro problema que não seja assim, que eu acredito que não ocorra, mas a gente faz uma comunicação lá no Sintegra. É isso aí. Obrigado e bom fim de semana a todos. Valeu, Fausto. Obrigado pelos esclarecimentos. Dessa forma, a gente agradece a todos aí pela participação na reunião semanal de hoje. Desejo a todos um bom final de expediente, bom final de sexta-feira e um bom final de semana a todos. Muito obrigado.